Eu quero te fazer uma pergunta. Será que o papel de Deus é só julgar? É só fazer aquilo que Ele quer? Será que Deus só julga? Será que Deus só lança maldição? Porque tem poder para isso? Ou será que Deus também consola? É o que vamos conversar no vídeo de hoje. Fica comigo aqui que você vai ter umas pérolas da Bíblia para sua vida. E fala pessoal, Paulo PC aqui, sejam bem-vindos ao canal. Bora ali naquela árvore ali buscar a bezerrada comigo? Para mais um dia de pecuária, que você encontra vídeo de pecuária, treino pesado e palavra sobre um ponto de vista cristão. E o texto de hoje que eu quero meditar com vocês da Bíblia, já quero pedir agradecer a vocês que estão curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. O texto de hoje que nós queremos meditar está em Isaías 40, que diz assim: consolai o meu povo. Capítulo 1. Muita gente conhece Deus como um ser que, apesar do seu poder, é um ser que só castiga, não é? Talvez você é das antigas e viveu sob uma ditadura do Evangelho. Existe até hoje uma ditadura no Evangelho em que as pessoas falam: ah, se você, mulher, colocar um brinco, você vai para o inferno. Não tem isso? Se você, homem, deixar sua barba crescer, você vai para o inferno. Então tem essas ditaduras que as pessoas criam na própria mente e que não são realidade do Evangelho, certo? Então muitas pessoas te apresentam um Deus que só castiga, que só quer o mal das pessoas, que só cria maldição. Mas eu estou aqui para te dizer que tem um Deus que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, para que o seu filho morresse, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a chance de aceitar ao Senhor. E esse Deus, ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que ele... Peraí, cadê o resto da bezerrada? Lá na frente, gente, vamos ver se vocês enxergam. Tem uma zema. Vamos ver se vocês enxergam ali. Lá tem uma zema. E eu não enxergo direito por causa da minha doença na vista. E eu penso que é bezerro. Mas eu quero ver esses bezerros onde eles estão. Então, gente, talvez vocês viram, apresentaram para você um Deus que só castiga. Mas eu quero te apresentar um Deus que consola também. Às vezes você está se sentindo sozinho. Às vezes você está se sentindo que ninguém à sua volta te compreende. Que ninguém fala a sua língua. Mas Deus, o nosso Pai, que está no céu, Ele te ama. Ele mandou vir aqui gravar esse vídeo só para dizer que Ele te ama. Os bezerros não estão aqui, gente. Eu vou ter que andar um bocado. Mas enquanto isso, não é possível que esses bezerros foram lá para a sombra do final. Olha as emas. Olha elas lá. Deixa eu ver se eu aproximo para vocês aqui. Olha as emas lá. Então, gente, Deus é um Deus que tem amor. É um Deus que também consola. E Jesus falou para os seus discípulos que antes dele partir, ele falou que deixaria o Espírito Consolador. Então, se você serve a Deus, entregou a sua vida a Deus, você tem um Espírito Consolador na sua vida. Você vai ter tristeza? Vai. Você vai ter angústia? Vai. Mas você vai ter o Consolador ao seu favor. Olha a Zema aí. Você vai ter o Senhor cuidando do você e te direcionando. Nem sempre a gente tem resposta para tudo, mas na hora certa, Deus chega e faz o famoso checkmate do xadrez, sabe? O grande finale, como o pessoal fala. Às vezes Deus faz isso, entendeu? Deus tem o poder para fazer isso. Então, o que acontece? Você precisa entender que Deus, ele não é um ditador. Tem muita coisa que é ensinado no Evangelho que não é o Evangelho. Eu não sou contra ir à igreja, eu não sou coach, gente. Eu sou um cara, eu sou quem eu sou. Sou um pecuarista que ministra a palavra de Deus, só isso.
mas eu gosto de igreja, tá? Mas nas igrejas é muito ensinado um evangelho distorcido daquilo que é a realidade, entendeu? Às vezes é ensinado um evangelho que não é a essência de Jesus. Se você for analisar o evangelho que Jesus ensinou, ele é puro e simples. Hoje nós vê, eu tenho minha igreja, eu tenho meu pastor, tá? Vai na igreja, toma vergonha e vai. Hoje a gente vê que tem pastor que manda a pessoa embora da igreja. Você já ouviu falar disso? Ele exclui a pessoa da igreja. E aí, como é que faz? Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas o homem lança. Entendeu? Então tem muito coisa na igreja que eu não concordo, nem com a minha igreja que eu vou, mas eu vou para servir a Jesus e não o homem, né? E aí, gente, o que acontece? Então, você precisa entender que apesar do homem ditar coisas, falar, não, você fazer isso, você vai para o inferno. Ah, isso e aquilo. O importante é a sua vida com Deus. Olha no íntimo do seu ser aí. Puxa sua ficha e pensa, eu estou indo bem diante de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Se não, você precisa mudar, entendeu? E você precisa analisar o que é a vontade de Deus e o que é a ditadura humana. Estamos indo lá atrás dos bezerros. Vocês estão vendo aqui só pasto agora, né? Eu vou andar até o fim do pasto. Meu Deus, que canseira. Vocês precisam entender que Deus também consola. Entendeu? Se te apresentarem um Deus que só consola, estão te apresentando uma única parte. Se te apresentaram um Deus que só castiga, estão te apresentando uma única parte. Então, gente, Deus, ele também consola. Ele é o Espírito Consolador. Entendeu? O bezerrada tá ali, graças a Deus. Minhas pernas tá doendo. Hoje eu treinei costas, pesado. Não gravei, mas treinei. Tibial anterior tá doendo. Bora, bezerrada, vamos? Bora? Então, pessoal, o que acontece? É o que eu falei, a frase do vídeo é essa. Digita aí nos comentários só para mim ver que você ficou até aqui. Se te apresentarem um Deus que só castiga, bora, bezerrinho, onde é que você vai? Se te apresentarem um Deus que só castiga, estão te apresentando só uma parte. Se te apresentarem um Deus, Zerro, se te apresentarem um Deus que só te dá bênçãos, estão te apresentando só uma parte. Então por isso que eu apresento o Deus que é fogo consumidor para vocês não brincar com ele, porque ele não é de brincadeira, ele é sério. Vocês não ficar com pecado de estimação brincando com ele. Bezerro, onde é que você vai, bezerro? Como é que pode, rapaz? Falta de um piranha, eu tô precisando mandar fazer um piranha pra mim dar nesses bezerros. Já fez eu andar até aqui. Esse bezerro vai dar bonito, gente. Vai comer, o pelo dele é brilhoso, ó. Vai dar bonito, vai dar pesado. Vai dar um boizão gordo, pesadão. Quantas arrobas vocês acham que esse bezerro vai dar? Comenta aí nos comentários, você que tá assistindo até aqui. Vamos ver se vocês acertam. Bora, bora, bezerro, vamos. Mas rapaz, como é que... Vamos? Gado Nelore ali. As nossas belezuras. Então, como eu falei pra vocês, gente, eu não sou coach. Não me associem a Pablo Marçal, esses caras aí. Não, gente, não. Eu não tenho nada a ver com esse povo. Eu tô para falar dos princípios bíblicos. Não sou pastor, mas eu tenho meu pastor, eu gosto de pastor. Entendeu? Eu sou um cara que gosto de falar do agro, falar das coisas de Deus ao mesmo tempo. E mostrar o treino pesado meu, que é minha rotina para vocês também. Entendeu? Então, Jesus disse que deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo.
E é por isso que eu digo que Deus, através do Consolador, também nos consola. Ele não só castiga, mas ele também consola. Entendeu? Então, quando eu tive... Eu vou contar um negócio aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Vocês vão ficar revoltados. Se vocês ficarem, vocês comentam. Meu pai foi pastor. Meu tio é pastor. Meu avô é pastor. Aí você está pensando, o próximo pastor é você. Não, eu tô fora, gente. Eu não quero ser pastor, não. Eu só quero ficar na roça, falando a palavra de Deus na roça. Eu não quero... Eu nasci para falar das coisas do agro junto com as coisas de Deus. Aí, ó. Olha lá o bezerrão. Fala quantos arroba ele vai dar nos comentários. Gente, quando eu tive os transtornos mentais, que eu tive o surto psicótico, uma pessoa da minha família falou que eu só estava passando aquele problema porque meu pai deixou de ser pastor, né? E eu fico revoltado com isso porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, quando meu pai foi pastor há muito tempo atrás, a gente quase passava fome, gente. Meu pai não tinha um salário digno. Meu pai trabalhava igual um burro de carga e ele não tinha um salário digno. Comenta aí se você conhece algum pastor assim. Tem pastor, gente, que ganha 400 mil e tem outros que ganham um salário. Meu amigo, aí a pessoa da minha família falou, não que o Paulo tá assim por causa que vocês abandonaram a obra, que ninguém abandonou, gente. Tava quase passando fome. Queria que fizesse o quê? Entendeu? Queria que fizesse o quê? Aí é aquele negócio, a pessoa fala, ela só conhece o Deus que castiga, mas Deus também consola. Deus é o Deus que chega para você quando você está pensando em desistir de uma coisa e fala, não desiste não, continua, porque eu sou contigo. Assim como Elias, que pensou que pediu a morte, veio o anjo para ele, alimentou ele, deu água para ele, falou, não pare, não pare. E ele pensou que estava sozinho na caverna. O que Deus falou para ele? Tem mais 7 mil ainda que está com você, que está nessa luta junto com você. Entendeu? Então, gente, Deus, ele vem para trazer palavras de esperança para nós. Deus é bom, gente. Vocês têm que entender que Deus é bom. Entendeu? Hoje eu venho te apresentar um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de paz. Bora, bezerro! Bora, bezerrinha! Vamos! Eu venho te apresentar um Deus que cura. Entendeu? Eu acredito, gente. Vocês sabem aí que eu tenho transtornos mentais, que eu tomo antipsicóticos, mas até a minha voz hoje não é mais a mesma, por causa que a área da voz está afetada também. Eu sou gago. Gente, eu ainda vou ser curado por Deus e vou vir aqui e vou contar para vocês que eu fui curado. Eu vou contar para vocês que eu fui curado. Entendeu? Vocês vão saber da maravilha que Deus fez na minha vida. E eu vou proclamar para uma porrada de gente. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve para fazer parte da turma que vai ver eu curado por Deus. Bora, vaca, vamos? Vamos? Bora dizer, vamos? Bora? Então, vaquinha, vamos? Vamos? Então se inscreve no canal para fazer parte da turma que vai ver a minha evolução, tanto de saúde, quanto física e quanto mental. Então, pessoal, tem muitas ditaduras nas igrejas, né? Eu faço parte de uma igreja, nem vou dizer o nome porque não interessa, né? Na minha igreja, meu amigo, se você deixar a sua barba crescer, tem gente que fala que você está pecando. Aí você vai olhar para Jesus, o que ele era? Nazireu, ele era cabeludo e barbudo. Aí você, mas como assim? Jesus era cabeludo e barbudo, eu não posso ter uma barba? Entendeu? É para refletir, né, não? Então, tem muitas pessoas, muitos pastores, que eles colocam seus membros sobre ditaduras. Eu tô aqui falando isso aqui só para abrir sua mente. Não é pra você abandonar a igreja não, viu? Porque se abandonar, você é um fraco. Significa que a dor que você tem
é maior do que Jesus para você. Entendeu? Porque tem gente que tem essas mediocridades de falar que eu tenho mágoas para a igreja. Mágoas? Olha o que os apóstolos passaram, foram mortos, foi jogado em banheira de óleo, pegando fogo. O apóstolo Paulo ficou preso a vida toda. Aí você vem falar que tem mágoa com a igreja, estão vergonha na cara. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, ele deu até a consolação até para Jesus, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele passou por o seu período de trevas, né? O seu período de luta, de dor. E no terceiro dia, ele voltou para a terra com alegria, já não mais como um homem, já não mais como uma pessoa que sofreu, mas como um vencedor da morte, entendeu? E o próprio salmista Davi escreveu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. De onde vem essa alegria, Paulo? Essa alegria, vem do Espírito Santo. É dele que vem essa alegria, entendeu? Então, servir a Deus, você tem alegria. Bora, vaca, vamos. Quando você serve a Deus, você tem alegria na sua vida. Vamos, vaca, vamos. Vamos, bora. Então, você precisa compreender que Deus não é só um Senhor que fica julgando, maltratando, matando, castigando. É claro, eu vou falar, né? Vocês precisam ouvir. Aqueles que assassinam, que matam, que roubam, que cometem violência com crianças, vocês sabem, não pode falar aqui, mas Deus vai cobrar dessas pessoas. Ah, mas se eles vierem para o evangelho, Deus vai cobrar do mesmo jeito, meu amigo. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, assim, ele vai colher, entendeu? Mas o outro lado da moeda, nós estamos falando de um Deus de amor. E sabe o que a Bíblia diz? Que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos, entendeu? Ela é a razão de não sermos consumidos. Essa é a misericórdia de Deus, entendeu? Aí você vem falar que Deus é um Deus que só castiga, que só mata, que só maltrata, que só julga. Bora, vaca, vamos? Vamos? Bora? Vaquinha, vamos? Bora? Bora, vaquinha, vamos? Então, Deus também consola. Eu mesmo, gente, vou contar um pouco da minha história. Várias vezes Deus já me falou que Ele quer me usar, né? E Ele está me usando agora nesse momento aqui. É isso que você está ouvindo. Então, aí eu perguntei como é que Deus vai usar se ninguém acredita em mim. Não vai nessa de apoio de família não, que você morre aí bem, você morre esperando, viu? Apoio tem que vir de Deus e do ser. Apoio de família não conta nada não. José foi governador sem apoio de família, Davi foi rei sem apoio de família e Daniel foi governador sem apoio de família. Tudo o exemplo bíblico que eu estou te dando. Agora, vamos lá. Eu falava, Deus, como é que o Senhor quer me usar se ninguém acredita em mim? Como é que o Senhor vai me usar? Sabe o que Deus falou para mim? Não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora que eu perguntei isso, mas foi alguns dias depois. Ele falou, eu não dependo de aprovação humana para te usar. E aí, alguns anos atrás eu já postava a palavra de Deus, mas era mais no Instagram e eu não fazia vídeo mais curto, né? Não tão longo quanto agora, explicando, mastigado. E aí Deus falava assim, eu não trabalho com números. Se você for ver, gente, Gideão, ele era um homem que liderou um exército de 300, mas foi cerca de 32 mil que entrou para fazer a triagem. Ou seja, se Deus trabalhasse com número, ele ia falar, não, manda os 32. Mas como ele não trabalha com número, ele mandou
os 300. E nem precisou lutar, porque Deus venceu a guerra por eles, entendeu? Aí, eu quero dizer isso, e sobre você, Deus me consolou quando ele me falou isso. Abriu minha mente e eu pensei, peraí, Deus pode me usar sim, existe uma chance, existe uma saída, entendeu? Então, quero dizer para vocês, bora vaca, vamos, vamos, vamos. Eu quero dizer para vocês que Deus nunca falha, e no momento certo, se você precisa de um consolo, você vai encontrar esse vídeo aqui falando sobre consolo de Deus e o lado de Deus que os extremistas não conhecem. Entendeu? Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo. E Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Te agradeço de coração por ter assistido o vídeo até aqui, aproveitado essa palavra. Vocês viram como o nosso Deus, apesar do seu poder, ele é justo. Ele sabe julgar com justiça. Deus é, como a Bíblia diz, o sol da justiça. Deus abençoe vocês. Valeu. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial.